Tá usando tua máscara? Ó, espero que esteja usando, hein? Não precisa usar agora, né? Pode ficar tranquilo porque tá começando mais uma aula de escola dominical. Eu sei que você tá na sua casa. Talvez você esteja no seu trabalho. Não tem problema. O que importa é que se você estiver na sua casa, aquele cafezinho, biscoitinho, e vamos trocar uma ideia para ser alimentado e abençoado por Deus, né? Que lição importante que a gente vai ter hoje de manhã. Uma lição de uma história importantíssima da Bíblia. História do povo de Israel, povo santo separado por Deus. Povo guiado por Moisés, servo esse escolhido por Deus também, capacitado, orientado. Um servo importantíssimo e uma pessoa que nos serve de exemplo até hoje. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus? Te convido para que você possa prestar um pouco mais de atenção agora na aula e que você concentre seu coração, sua mente, que você possa realmente usar esse momento para se entregar mais uma vez para Deus. Mesmo estando em casa, eu sei que é difícil, mas tente se concentrar agora, única e exclusivamente em Deus. Pega sua Bíblia e vamos mandar bala, vamos aprender. Antes da gente fazer a nossa aula de escola dominical, vamos orar. Pai bendito, quão maravilhosos são os seus preceitos. Preceitos esses que nós aprenderemos um pouco mais sobre eles na aula de hoje. Ó Deus, quão malditos nós somos em muitos momentos das nossas vidas, porque nós não fazemos a Tua vontade. Tem misericórdia, ó Deus. Dependemos de Ti. Queremos fazer a Tua vontade, mas quase sempre nós fazemos a nossa. Nós tomamos decisões precipitadas, decisões impensadas, decisões essas que nos tentam suprir uma falta que só é suprida por Ti, ó Pai. Nós temos sentimentos, vontades, desejos, todos esses praticamente mundanos, seculares, que nos levam ao pecado, que nos afastam de Ti. Nós sabemos que nós devemos nos aproximar mais uma vez de Ti. Devemos corrigir nossos atos, consertar nossas más escolhas, e assim nós voltaremos mais uma vez nossos olhos para Ti. Faremos mais uma vez a Tua vontade. Por isso te pedimos, ó Deus, que Tu possa estar conosco em mais uma aula de escola dominical. Que nós entendamos qual é a Sua vontade para as nossas vidas. Que nós pratiquemos essa vontade e ensinemos essa vontade para todos aqueles ao nosso redor. Que nós nos entreguemos mais uma vez para Ti. Abre as nossas mentes, nossos corações. Queremos aprender essa lição que Tu nos propôs nessa manhã e Te conhecer mais. Nos perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da gente começar a debater o texto propriamente dito, eu peço a gentileza para que você possa trocar uma ideia comigo, ou no particular, ou nos comentários no vídeo, onde você achar melhor. Me ajude a passar uma mensagem de uma forma mais agradável a Deus e de uma forma que você possa entender melhor. Troca uma ideia comigo. Ame o seu próximo, e o seu próximo está aqui também. Preciso da sua ajuda. Então, se você tiver qualquer ideia, qualquer dica, se você não gostou de qualquer coisa que eu falei, me ensine dessa forma também, porque da mesma forma que eu estou me propondo a ensinar algo que talvez você não saiba, eu também posso estar cometendo algum erro que eu quero corrigir. Então, troca uma ideia comigo e a gente vai se ajudando e crescendo dessa forma para a honra e glória de Deus, né? Eu sei que nos últimos vídeos eu falei um pouquinho mais baixo, não falei tão alto assim, mas é porque, pare para pensar,
como é que eu vou fazer umas gravações como essa, com a Malu pulando para cima e para baixo o dia todo, num isolamento social e distanciamento social, em casa? Se você tem filho na sua casa, você sabe do que eu estou falando. Então eu prefiro passar e fazer esses vídeos num horário mais tarde, que ela já foi para a cama, e daí eu consigo trocar uma ideia melhor contigo. É complicado. Peço sua oração com isso também. Preciso da sua ajuda. Thalita também. Ore por nós quando você se lembrar, tá bom? E daí a gente vai trocando uma ideia. Antes de começar nossa aula também, quero deixar um abraço especial para todas as mães que estiverem assistindo esse vídeo neste domingo especial, Dia das Mães. Sem vocês, mães, nós, filhos, estaríamos lascados. O que seria de nós sem vocês? Graças a Deus, porque Deus sustenta e abençoa todas as mães deste mundo e, em especial, minha mãe, Dona Ana Maria. Muito obrigado por você ter tido a paciência com seus 3 filhos homens, atazanando a sua cabeça. Imagine 3 piá adolescentes em casa, fazendo um fervo. Que beleza. Então, graças a Deus pela sua vida. Sou imensamente feliz por você existir. Te amo. Beijão especial pra você. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje? Beleza. Lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 18, e nós estudaremos até o capítulo 24, versículo 18. Um bom texto no qual Moisés guiou o povo santo escolhido por Deus, logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho. Eles aprenderam muito naquele período e nós vamos aprender também com o que eles aprenderam. Pessoal, nossa leitura bíblica na aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Isso porque o autor da revista da Escola Dominical, lembrando com a nossa revista da criação à volta de Cristo, teremos um panorama da história da redenção nos próximos domingos. E a nossa aula de número 2 propõe a gente aprender um pouco mais sobre a aliança no Sinai, a formação de um povo santo. Ele propõe a leitura do Êxodo 18 até o 24. Se eu fizesse toda essa leitura, daria todo o tempo da aula de escola dominical, também ficaria um pouco maçante. Leia lá quando você quiser, lá na sua casa, com calma, mas para a gente ter um pouquinho de objetividade na nossa aula, eu peguei a minha Bíblia em ação. Se você não conhece, dá uma pesquisada, uma Bíblia desenhada por um desenhista que trabalhou na Marvel e na DC Comics. Muito massa. Eu li essa Bíblia em uma semana e eu tenho certeza que você vai curtir também. Eu vou colocar algumas imagens dessa Bíblia. Então, se você é aluno da escola dominical, do grupo de jovens da Igreja Presbiteriana do Tingui, você já conhece a Bíblia, eu já mostrei para você. Se você é um amigo meu chegado, você também conhece. Se você ainda não conhece, tá feito aí, tá dada a dica para você conhecer essa Bíblia, beleza? Eu vou colocar a imagem e daí a gente vai discutindo e conhecendo um pouco mais sobre essa história, beleza? Vamos lá para a leitura da Bíblia então, pessoal. Reclamações no deserto. O povo santo de Israel, mesmo tendo demonstrações maravilhosas de quão poderoso era Deus, se esqueceu, mais uma vez, do seu Senhor. Eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho e os israelitas eles marchavam pelo deserto. No entanto, depois de dias viajando pelas areias escaldantes, eles se esquecem do que Deus tinha feito por eles. Eles começaram a reclamar. Estavam com sede, 3 dias andando, nem sinal de água. Eles encontraram uma fonte, mas a água era amarga. Eles não conseguiam beber da água. Todos pensaram que morreriam de sede. Reclamaram para Moisés. Então o líder orou a Deus por ajuda, e o Senhor lhe indicou um arbusto próximo. Moisés cortou, atirou esse arbusto à fonte de águas amargas. O que aconteceu? A água se tornou limpa, deliciosa. De acordo com o original do texto, ela voltou a se tornar doce. O povo de Israel matou a sua sede naquele momento. O povo continuou a sua jornada enquanto viajavam pelo deserto. Seus pensamentos estavam na terra que Deus lhes tinha prometido.
Eles sonhavam com campos verdejantes, riachos de água fresca, grandes rebanhos. No entanto, o pão que trouxeram estava se acabando. O povo foi ficando cada vez mais faminto e não se lembravam de como Deus tinha cuidado deles. Furiosos, alguns deles foram até Moisés e Arão. A nossa comida acabou. Como poderemos alimentar nossas crianças? O Senhor devia ter nos matado no Egito mesmo. Lá, ao menos, nós tínhamos panelas cheias de carne. Toda a carne que podíamos comer. Vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome? Estou cansado de suas reclamações. Nesta noite, venham diante do Senhor, e Ele lhes mostrará o seu poder. Eis a palavra de Deus. Vocês terão carne no pôr do sol e pão no amanhecer. Comam, saciem-se e saibam que eu sou o Senhor. Naquela noite, grandes quantidades de aves caem no acampamento. Codornizes, milhares delas. É comida suficiente para todos. Moisés estava certo. O Senhor enviou as codornizes para nos alimentar. Deus está mesmo nos conduzindo. Somente Deus poderia fazer isso e nos salvar da fome. Nunca mais duvidarei do poder e da direção do nosso Deus. Será que o israelita estava falando a verdade? Será que ele realmente nunca mais duvidaria? Vamos ver na sequência. Na manhã seguinte, bem cedo, as pessoas são surpreendidas ao encontrar uma estranha cobertura branca de flocos finos sobre o chão. O que é isso? Parece gelo? Isso é a comida que Deus envia a vocês. Chamem-no de maná, o que quer que seja. Deus é tão bom conosco, diz a israelita. Esse maná abençoado alimentou esse povo de Israel por um bom tempo, hein? 40 anos. Apenas 40 anos. Já pensou comendo a mesma comida há 40 anos? Mesmo assim, melhor comer de um maná, um alimento que tinha um sabor de bolos de mel, que era com um aspecto semelhante à semente de coentro, do que não comer nada, né? Do que morrer de fome. Deus foi maravilhoso com o seu povo e continua sendo maravilhoso conosco. Orientação de Moisés para que o povo de Israel apanhasse apenas o que necessitassem para um dia. Lógico que o povo de Israel duvidou, né? A israelita pensando, como posso estar certa de que haverá mais amanhã? Vou recolher o máximo que puder. Veja, vou guardar essa sobra para amanhã. Não importa o que aconteça aos outros, nós teremos algo para comer. Mas na manhã seguinte, o que aconteceu? Descumpriu a orientação, desobedeceu a ordem de Deus e o maná estragou. O israelita comenta com a outra israelita. Moisés havia advertido para não recolhermos demais. Temos que ter fé que Deus cuidará de nós a cada dia. No sexto dia da semana, o povo foi instruído a juntar maná para 2 dias. O alimento guardado para o sábado não estraga, e nenhum maná novo aparece na manhã do 7º dia. Com sua fé em Deus renovada, os hebreus continuam a jornada e chegam às imediações do Sinai, o monte onde o Senhor prometera a Moisés que libertaria seu povo. Moisés envia sua esposa e os 2 filhos adiante para visitarem seu antigo lar. Zíporã, diga a seu pai Jetro que Deus tem feito ao nosso povo. Mais adiante, enquanto os israelitas acampam em um vale tranquilo, homens de tribos bárbaras observam das colinas. Isso será fácil, um ataque de surpresa e o campo será nosso. Os amalequitas planejam atacar os hebreus em emboscada, porém as sentinelas percebem o perigo. Invasores, preparar para um ataque. Moisés chama Josué, filho de Num, seu fiel e valente aliado. Josué, escolha seus melhores soldados e lute contra esses invasores. Eu estarei no topo da colina com o cajado de Deus em minha mão. A batalha dura o dia inteiro, enquanto Moisés mantém suas mãos para o alto. O resultado da batalha é favorável aos israelitas. Porém, quando os braços exaltos de Moisés se abaixam, os hebreus retrocedem com medo e batem em retirada diante do ataque feroz dos inimigos. Para Israel vencer a batalha, Moisés deve manter seus braços erguidos, mas o velho líder já não tem forças para mantê-los para cima o dia todo. Então Arão e Hur sobem a colina e sustentam seus braços cansados para o alto. Olhem, Moisés está segurando o cajado de Deus acima de nós. Lutem, homens, não seremos vencidos agora. Depois de um dia exaustivo, tanto para os soldados como para os braços de Moisés, Deus lhes dá a vitória. No pôr do sol, os homens de Josué retornam vitoriosos. Graças a Deus por esta vitória concedida ao povo separado de Deus.
louvaram a Deus por causa dessa vitória. Sem a ajuda do Senhor, eles teriam sido derrotados, com certeza. Moisés então ergue um altar e conduz o povo em uma oração de ação de graças a Deus. Ainda saboreando sua primeira vitória militar, os israelitas prosseguem empolgados. Somente poucas semanas atrás éramos escravos no Egito. Agora somos livres e fortes o bastante para nos defender. Quando chegarmos à terra prometida, construiremos uma nação mais poderosa que todo o Egito. Aí começa a nossa história da manhã de hoje. Baseado em Êxodo 18 e 19, o povo de Israel chegou ao deserto ao redor do Monte Sinai e Moisés ordena que assentem um acampamento. Um dia, um mensageiro lhe traz boas notícias. Seu sogro Jetro, sua esposa e seus filhos estão a caminho para vir vê-lo. Moisés sai imediatamente para encontrá-los. Estava muito feliz por vê-los. Seu sogro comenta sobre as coisas maravilhosas que Deus tem feito a Moisés e a seu povo. Com orgulho, Moisés mostra a Jetro o acampamento. Com o passar dos dias, porém, Jetro nota que o povo traz suas reclamações a Moisés o dia inteiro. Moisés, você não consegue servir como um juiz de todo esse povo sozinho. Precisa aprender a delegar autoridade. Encontre outros homens sábios. Ensine-os o caminho do Senhor e deixe-os julgar todo este povo em seu lugar. Moisés aceita o conselho de seu sogro. Você estava certo. Isso me dá mais tempo para ensinar meu povo sobre Deus. Logo depois disso, Moisés sobe a montanha para falar com Deus. Quando ele retorna, tem boas notícias para seu povo. Preparem-se, pois ao terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. Na manhã do terceiro dia, trovões abalam o céu e raios o cortam de um lado ao outro. Então o som de uma trombeta enche o ar. Este é o sinal para deixarmos o acampamento. Fique bem do meu lado, não ultrapasse as fronteiras que Moisés estabeleceu para nós. Moisés disse que, se tocarmos a montanha, morreremos. Baseado em Êxodo 20, então, os mandamentos de Deus. Enquanto o povo de Israel se mantém diante do Sinai, Deus fala da montanha e lhes dá os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor seu Deus. Vocês não devem adorar outros deuses. Não devem construir nenhum ídolo. Não devem usar o nome do Senhor seu Deus em vão. Lembrem-se do dia do sábado e santifiquem-no. Respeitem seu pai e sua mãe. Não matem. Não adulterem, marido ou esposa. Não roubem. Não mintam. Não cobicem as propriedades de outras pessoas. 10 mandamentos simplificados que nos faz entender um pouco mais sobre a lição de hoje. Logo após, Deus dá a Moisés mais leis. E quando elas são escritas, Moisés ergue um altar. Ele e seu povo fazem uma aliança com Deus, prometendo cumprir todos os mandamentos do Senhor. Um paralelo interessante na nossa leitura bíblica é que o povo israelita acampou em Refidim. Refidim foi a última parada antes deles chegarem no Monte Sinai e antes também deles contenderem com os amalequitas. Lá eles sentiram sede. O que eles fizeram? Reclamaram mais uma vez para Moisés. Moisés pacientemente chegou em Deus e Deus o orientou. Pegue seu bordão e fira a rocha em Horebe e lá verterá água. O que aconteceu? Ele feriu a rocha e fluiu águas da rocha. E assim o povo de Israel matou a sua sede. Esse paralelo ele é feito quando a gente vê a desobediência do seu povo. A rocha ela é representada por Deus. Ela teve que ser ferida e assim fluiu água. A mesma citada posteriormente como que fluem do trono de Deus, de acordo com a citação que aparecia aí na tela. Esta água foi oferecida por Jesus. E esta mesma água saiu do lado ferido de Cristo na cruz. Os amalequitas eram um grupo nômade que ficava no sul da Palestina. Descendiam de Esaú, o que indicava a origem da inimizade com o povo de Israel. Então os 3 pontos da nossa aula de hoje começam agora. O primeiro ponto é a organização da nação israelita. O relato bíblico não é claro, mas parece que a família de Moisés, Zípora e seus filhos, não o acompanharam após a saída de Midian, e assim eles se encontraram após Refidim e a batalha com os amalequitas, junto com Jetro, seu sogro.
Moisés soube da chegada de sua família, os reencontrou com alegria, como a gente viu, e Moisés relata a Jetro toda a história, desde Faraó, de como o Senhor os tinha sustentado e livrado. Por isso Jetro se alegrou, louvou a Deus e ofereceu sacrifícios a ele. Jetro era gentil, pois era midianita, ele não era israelita. Esse gentil reconheceu o Senhor como o maior de todos os deuses, através de um ato de fé. Desta forma, Jetro, um gentil natural de Midian, foi inserido na aliança. Jetro foi uma figura de todos os gentios, que seriam alcançados pela graça de Deus e viriam a louvar ao Senhor como membros da aliança. Da mesma forma que ele encontrou a salvação em Jesus Cristo, eu e você encontraremos. Graças a Deus por isso, graças a Deus por essa salvação. Não merecemos, somos tão desobedientes quanto o povo de Israel. Mesmo assim, Deus nos abençoa, nos acompanha, nos ajuda e nos salva, nos traz a redenção. Graças a Deus. Essa não foi a primeira vez que um gentil foi inserido na aliança. Raabe, a meretriz de Jericó, Ruth, a moabita, são exemplos no Antigo Testamento. Deus escolheu Israel dentre todas as nações, mas a participação da aliança nunca foi impedida àqueles que, pela fé, se uniam ao Deus de Israel. Jetro teve um papel importante na história da formação do povo judeu, orientando Moisés sobre como governar um povo tão numeroso. Eram aproximadamente 600 mil almas, considerando homens em condições de guerra. Eles tinham de 20 a 60 anos. Nessa contagem não estavam inclusas mulheres, crianças e idosos, estipulando aproximadamente 3 milhões de israelitas, sendo conduzidos por um único homem. Era necessário que tivessem mais pessoas auxiliando nos trabalhos. Então foi o que Jetro orientou Moisés. Escolha pessoas para que possam te dar um apoio. E daí você vai se dedicar única e exclusivamente ao ensino da palavra e não só isso, a repassar os preceitos que Deus lhe repassar. Então, assim foi feito. Moisés ele se preocuparia principalmente com a mediação entre Deus e o seu povo. Ele foi orientado por Jetro e ele aceitou a orientação, não somente de Jetro, mas de Deus, né, conduzido por Jetro. Sendo assim, Israel, uma nação santa e um reino de sacerdotes, conduzida e sendo mediada por seu servo Moisés. O segundo ponto da nossa lição de hoje é a lei da aliança. Jacó e seus filhos foram para o Egito, enquanto José exerceu o cargo de governador. O povo da aliança era apenas uma família, a de Jacó. Os anos se passaram e o povo se multiplicou muito, de acordo com Êxodo capítulo 1, versículos 7 a 12. Quando foram libertos da escravidão, os israelitas formaram uma grande multidão, derivada dos filhos de Jacó. O Senhor foi misericordioso e reafirmou sua aliança com a nação de Israel. Moisés, no Sinai, escolheu líderes para o ajudar na administração e na condução do povo. Como era uma nação nova, o Senhor estabeleceu regras para que seu povo não fizesse o que era mal. Os 10 mandamentos, por isso, eram na maior parte proibições. O mal deveria ser controlado desde o início, e Deus instruiu a nação israelita para que se identificassem e não praticassem o pecado. O povo de Israel teve mais uma vez Moisés como mediador, recebendo a lei de Deus e a transmitindo ao povo. A sua mediação foi a tipificação de Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Moisés também, em várias ocasiões, intercedeu pelo povo junto a Deus. Ele era uma figura de Cristo que havia de vir, pois Jesus ensinou aos homens a palavra e foi intercessor do seu povo junto ao Pai. Além dos 10 mandamentos, Deus deu regras referentes à adoração e às relações pessoais entre os israelitas. Nas suas atividades religiosas ou em seus relacionamentos pessoais, os israelitas deveriam confirmar que eram uma nação santa. Se essa orientação foi passada para os israelitas naquela época, se na sua adoração ou nos seus relacionamentos pessoais eles deveriam demonstrar que eram de fato uma nação santa, te pergunto, como tem sido a sua adoração a Deus? Como têm sido os seus relacionamentos pessoais? Quais são exatamente os seus relacionamentos pessoais?
quais são os seus objetivos de vida em relação à sua adoração e em relação às pessoas que você conhece. Se você tem a oportunidade de adorar a Deus, faça. Se você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, leia. Se você tem a oportunidade de orar, ore. Se você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, pregue. Se você tem a oportunidade de fazer novos amigos, faça para a honra e glória de Deus, sejam eles convertidos ou não. Se forem convertidos, seja exemplo. Faça a vontade de Deus. Se eles não forem convertidos, seja exemplo. Faça a vontade de Deus. Esteja pronto para influenciar e não ser influenciado. Nesse mundo, o que existe de pessoas influenciadas e que são conduzidas por coisas que não são de Deus, com certeza perderíamos a conta. Não tem como a gente ter essa noção. Em qual grupo que você está inserido? Você é influenciável ou você influencia aqueles que estão ao seu redor? Seja um influenciador. Faça a sua parte. Deus quer que você faça a diferença. Deixe o seu legado. Transtorne esse mundo. Não se conforme com esse século. Faça a vontade de Deus. E assim nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, o estabelecimento da aliança. Moisés escreveu em livro todas as palavras ditas por Deus. Por quê? Para que elas fossem sempre lembradas. Israel tivesse sempre em mente os deveres desta aliança. O seu povo demonstrou assim então obediência e compromisso. A aliança estava firmada. O povo se insere nela como uma nação e se submete aos seus preceitos. Este é um ensinamento para nós também. Que nós possamos nos submeter aos preceitos de Deus. Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Se você tem um desejo que te afasta de Deus, não o alimente. Atente-se aos preceitos de Deus, aos seus mandamentos. Qual que é o principal de todos? Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Não conduza o seu próximo ao inferno. Faça o que Deus quer que você faça. Se você tiver que conduzir alguém, que seja a salvação. Pregue, insta, quer seja oportuna ou não, a palavra de Deus. E assim, com certeza, faremos o que é certo e não pecaremos. No dia seguinte à instituição da aliança, Moisés construiu um altar ao pé do Monte Sinai. Sacrificou animais, usando metade do sangue para derramar sobre o altar para fundamentar a aliança. Os sacrifícios descritos e ordenados no Antigo Testamento eram apenas sombra do que viria no futuro. Isso porque Cristo derramou o seu próprio sangue e nos trouxe a redenção. Sem esse sacrifício de Cristo na cruz, não há aliança. Graças a Deus por esta aliança. O sangue de Jesus Cristo é o sangue desta nova aliança. É o sangue de Cristo derramado em nosso favor e aplicado ao nosso coração que nos habilita a desfrutar das bênçãos desta aliança. Seu sangue apaga nossos pecados, desvia de nós a ira de Deus. Depois de mediar o estabelecimento da aliança, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e outros 70 anciãos de Israel sobem novamente no Monte Sinai e desfrutam da comunhão com Deus, de acordo com a citação bíblica. Depois de aprendermos, estudarmos, conhecermos essa história, o quão obedientes nós temos sido? Será que nós temos sido obedientes o suficiente para concordar com esta aliança proposta a nós? Com o que Deus tem nos orientado? Será que temos nos assemelhado aos israelitas, que têm tantas demonstrações divinas, maravilhosas, poderosas, e mesmo assim nós não acreditamos ou não nos entregamos a Deus? Cristo nos torna obedientes por causa da sua justiça. Sem Cristo,
não seríamos obedientes. Ele foi o único exemplo de obediência. Exemplo esse que nós devemos seguir. Por isso devemos ser imitadores de Cristo, assim como foi proposto por Paulo. Ele foi imitador de Cristo. Podemos ser imitadores de Cristo. Não é fácil para ninguém, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que lutar contra o inimigo. Ele não pode vencer. Ele não vencerá. Deus já venceu o inimigo. E nós o venceremos também, em nome de Jesus. O que concluímos com a nossa lição de hoje? No Antigo Testamento, a aliança já contava com a participação de gentios, como Jetro, Raabe e Ruth. Moisés desempenhou o papel do mediador da aliança, tipificando Jesus Cristo, o único mediador. O sangue derramado por Jesus em nosso favor, totalmente impregnado de amor, é a base da remissão de pecados e da comunhão eterna que os participantes da aliança têm com Deus. Sejamos obedientes. É pela perseverança que obteremos a vida eterna em Cristo Jesus. E assim, graças a Deus, nós chegamos ao final de mais uma aula de Escola Dominical. Graças a Deus por você ter acompanhado o nosso vídeo até o final. Não desliga ainda, espere. Dê aquela curtida marota aqui embaixo. Não, tô brincando, sacanagem. Deus abençoe, meu irmão. Que seu domingo seja maravilhoso. Que você possa desfrutar mais uma vez dessa aliança. Que você não se esqueça dela. Que Deus possa estar contigo em todos os momentos. E que nós possamos estar mais uma vez aqui, aprendendo. E não somente aqui, mas se Deus quiser em breve. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que essa pandemia vá embora. Que nós possamos aprender o quanto Deus quer que nós aprendamos com ela. Mas, se Deus quiser, estaremos juntos lá naquela sala, na escola dominical, aprendendo mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo onde quer que você vá. Grande abraço, meu irmão. Espero estar contigo aqui na sequência.